Olá, queridos amados irmãos, a todos que me ouvem, pela benevolência do nosso Pai, do Criador. Eu queria aqui fazer uma analogia entre duas ideias, vamos dizer assim. Uma que foi falada, foi ensinada há 2000 anos atrás, que falava sobre uma pedra fundamental, isso lá em Jerusalém, na época em que o Salvador, o Messias, viveu aqui entre nós, e dizia sobre um instrumento que os construtores utilizavam, que eles relacionavam como uma pedra fundamental. E quando eu comecei a ler isso e entender, eu fiquei maravilhado. E eu queria dizer a vocês que hoje, no nosso mundo contemporâneo, nós temos instrumentos para tudo. Temos esquadro, de todas as formas. Temos, a indústria utiliza padrões, eles chamam de padrões. Por exemplo, isso aqui é um instrumento, é um paquímetro. Ele pode ler até a centésima parte do milímetro, com precisão. Isso daqui é um padrão, um pino padrão. Esse pino, ele 32 milímetros, 32,01. Este aqui é um padrão de 26. Perdão, 26. 26,006. E a indústria utiliza desses equipamentos de padrões, que eles chamam de padrões. Na indústria existe um departamento específico que seria a metrologia. Metro da unidade metro e logia da lógica. Lógica das medidas. É um departamento onde eles aferem todas as peças. Por exemplo, isso aqui seria um controle de apalpador milimétrico. Eu posso fazer aqui um comparativo de uma altura de uma peça, utilizar essa como padrão e fazer a repetição aqui da leitura. Mas o que eu quero dizer, eu estou fazendo uma analogia desses padrões na tecnologia, no mundo ocidental, que nós utilizamos de ferramentas e instrumentos. E há 2000 anos atrás, existiu entre nós um homem que ele foi chamado de padrão, ele foi chamado de pedra fundamental, que os construtores não tinham instrumentos como nós temos hoje, como eu estou expondo para vocês. Eles tinham uma pedra, essa pedra ela era lapidada, e eles utilizavam essa pedra como pedra de esquina, para se construir, por exemplo, edificar uma casa. Como não tinha um esquadro, eles utilizavam essa pedra. E o Messias foi chamado de pedra fundamental. Ou seja, para o nosso entendimento, para o nosso espírito, ele seria o nosso fundamento. Por exemplo, deixa eu ler para vocês aqui um texto, Efésios 2:20. Olha aqui, ele diz assim, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Salvador é a principal pedra de esquina. Lindo, isso é lindo, maravilhoso e muito, vamos dizer assim, muito rico para o nosso entendimento. Por exemplo, vamos ler aqui um outro texto, que está em Pedro 2:7. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal da esquina. Essa foi a principal de esquina. E os edificadores rebeldes, eles rejeitaram. Ou seja, o Messias, o entendimento perfeito, ele naquela época ele já tinha sido rejeitado. E por final, vamos ler um outro texto finalizando.
Esse texto está em Mateus. Que diz assim, ó, e disse-lhes o Salvador, o Messias: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo, pelo Altíssimo foi feito isto, é maravilhoso aos nossos olhos. Então, confirmando aqui o próprio Salvador falando que ele é a nossa, vamos dizer assim, é o nosso rumo, o nosso norte, o nosso entendimento, seria a nossa ferramenta para o nosso entendimento espiritual. Ok, queridos, amados irmãos, essa é a mensagem que eu fiz a minha analogia com instrumentos, vinculando aqui os instrumentos tecnológicos hoje que nós temos para aferir as nossas peças, as medidas de fabricação, e agora no entendimento espiritual, o Salvador se colocando, se dizendo e confirmando nas Escrituras que ele é a pedra fundamental, ou seja, ele é o instrumento de referência. Obrigado, queridos, amados irmãos, fiquem na paz do Altíssimo.